Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui na casa de vocês. A nossa casa também, né? Muito frequentei aqui também. E pela essa oportunidade de a gente poder refletir mais um pouquinho dessa doutrina tão maravilhosa que tanto nos alenta, tanto nos acalenta. E pensando bastante sobre o que, né? O que falar, do qual o tema escolher. E a primeira palavra que veio na minha cabeça quando eu sentei para pensar foi gratidão. Porque agradecer, a gente deve agradecer sempre, né? A tudo, a todos. Sempre é tempo de agradecer. A gente adora pedir, né? Somos peritos em pedir, principalmente quando aperta, né? Ali, então a gente está sempre pedindo. Às vezes a gente vai, obrigado, mas a gente não faz aquele agradecimento absoluto por tudo, absolutamente tudo, porque a gente entra tão no automático que a vida vai passando e a gente não se dá conta do quanta coisa maravilhosa ele fez para nós, né? E quantas coisas a gente tem destruído e judiado e não olhado e não dando a devida atenção. E aí eu quis pegar uma passagem lembrem do caminho de Damasco, de Saulo, quando ele se tornou Paulo, né, na transformação dele, quando Cristo tocou ele, na primeira carta dele, em Tessalonicenses, no Novo Evangelho, um palavrão comprido, né, capítulo 5, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é em tudo, né? Então eu queria convidar vocês a gente pensar, né, refletir assim, todo dia, né? Deus nos concede o tempo, né? O horário que a gente está sempre nesse bando estafado, correndo, o tempo de vida nessa terra, né? Nós que acreditamos na vida eterna, né? O ar abundante que a gente respira e nem se dá conta, fica sem respirar para tu ver o que acontece, né? O nosso raciocínio, gente, a gente não pensa o quanto a gente tem, né? Quanta coisa passa na cabeça em segundos, assim. A alegria de ver, de ouvir, a mágica da palavra, o poder de falar, né? O nosso privilégio de trabalho, poder trabalhar, o dom de aprender, de ensinar também, o sono revigorante, não tem nada melhor do que uma noite de sono, né? Bem dormida, bem calma, bem, né? Acordar disposto, a mesa que nos serve, essa máquina tão perfeita que é o nosso corpo. O Divaldo tem uma palestra dele que é fantástica, que ele fala minuciosamente de cada célulazinha, como ele nos criou, né? Os nossos sentimentos. Então eu queria fazer um convite a vocês, quem se sentir à vontade, que a gente feche por alguns minutos os olhos e vamos respirar bem fundo. Podemos respirar novamente e vamos agradecer por esse ar puro, que naturalmente oxigena o nosso corpo, essa sensação de leveza e bem-estar que nos invade. Então vamos imaginar que estamos no colo dele, sim, no colo de Deus, no colinho dele. Ele nos acalentando, nos enchendo de amor e nós ali, puros de amor e gratidão. Gratidão pelo perfume das flores, pelo chamego de um gatinho, pela brisa batendo na cara, o cheiro de terra molhada, um banho de chuva, as ondas do mar, a areia infinita, a magia do sol, o mistério da lua. Gratidão aos planetas que orbitam a fascinante Via Láctea e a imensidão intrigante de todo o universo, que ainda nem temos conhecimento. As calotas polares, a aurora boreal, os vulcões, os icebergs, os montes e desertos, a paz entre os povos, o amor universal, a ciência, as descobertas, a fé inabalável no Criador. Agradecemos também pela nossa saúde e da nossa família, a nossa espiritualidade, a essa casa que tão bem nos acolhe, a nossa casa que retornamos todos os dias, a cama que deitamos com lençóis cheirosos, o banho quentinho, uma boa noite de sono, o carro ou a moto que nos transporta, o trabalho que desafia e oportuniza o nosso sustento. Vamos agradecer aos nossos antepassados, aos nossos pais e aos nossos filhos, aos pais que se tornaram nossos filhos, nossos irmãos, netos, bisnetos, tataranetos, ao nosso parceiro, parceira, que nos fez conhecer o amor, o chefe, os nossos colegas, aos amigos. Ah, os amigos, feliz de quem os cultiva.
nossos vizinhos, a população que habita nossa cidade, estado e país. Obrigada, Senhor, pela civilização terrena e todas as culturas. Vamos agradecer pela luz, senão o que seria da escuridão? Pela sombra, pelas cores que tanto nos fascinam. As tempestades, os raios e trovões, ciclones, furacões, as marés, as enchentes. A seca, o orvalho, a gota, a neve, o fogo. A fumaça, as cachoeiras, as plantações, os cataventos e os cataclismos. Gratidão aos mestres, aos que nos educam e nos criam, aos que nos servem, aos cuidadores e às mães de leite, às barrigas de aluguel, às pessoas com deficiência, aos lares que abrigam, aos pais que adotam, à justiça, aos asilos, os presídios, hospitais, creches e escolas, às clínicas de desintoxicação, às casas de passagem. Obrigada, Senhor, pela física, a química, a matemática, a história e a geografia, e a todas as línguas da Terra, ao braille, à ciência e à tecnologia, aos filósofos, aos deuses, aos mitos, às lendas, e aos políticos, por que não? Os aeroportos, rodoviárias, portos, canais, os satélites, os foguetes, as tendas improvisadas na guerra, os bunkers de proteção, a toda a ajuda humanitária às vítimas das guerras na faixa de Gaza, Israel, Rússia, Ucrânia, África, Armênia, Azerbaijão e Síria, todos em guerra nesse momento. A solidariedade humana. Sejamos gratos pelos nossos momentos de lazer, as aventuras, as descobertas, as nossas virtudes, o nosso bem-querer. Aos médicos pela dedicação, aos pescadores que fazem do mar o seu lar, aos padeiros pelo pão de todo dia, aos construtores, engenheiros, veterinários, cientistas, às costureiras, açougueiros, faxineiras, babás, guardadores de carros, juízes, prefeitos, síndicos, porteiros, cobradores, caixas de banco, ex-namorados. Ah, gente, tanta gente e tanta coisa para agradecer que não cabe numa vida só, né? E se eu pedisse para vocês agora, para a gente agradecer pela aranha peluda, a cobra peçonhenta, a barata, o ratinho e sua agilidade, a injeção que dói, a arma que fere, a bomba que mata milhares, o míssil que foi criado para não ser usado, como punjante força da soberba, o desmatamento, a extinção dos animais, a falta de ar, a poluição dos rios, mares e do ar. Ou agradecer pelo luto, os surtos, a dependência química, os terroristas, a fome no mundo, as epidemias e pandemias, a corrupção, a mentira, a guerra biológica, ao tráfico de drogas, de órgãos e de pessoas. Por que é tão difícil agradecermos pelo mal que acontece, pelas pedras e obstáculos no caminho, pelas dores do mundo? Como render graças a Deus pelas dores que sacodem a nossa existência? A gente costuma sempre crescer, dizem, né, os dois caminhos, no amor e na dor. Eu tenho para mim que é no amor e na ausência da dor, porque é quando para de doer que a gente entra no dormente, né? Que daí tu prestou atenção, ó, fiz certo, vou tentar não repetir. E muito nos ensinou Kardec, através todos os seus livros, né, a doutrina que nos traz, as obras. E na Gênesis ele diz, no capítulo 18, item 7, é necessário que o mal chegue ao excesso para que se compreenda a necessidade do bem. Então, infelizmente, né, o mal não foi criado por Deus, né, mas a gente acaba tendo que passar por isso em função das nossas más escolhas. A gente está num mundo onde a diversidade, muita diversidade em tudo que se vê. É impossível a gente não crer numa divina providência, né? Num ser maior, que tenha tanta piedade, tanta caridade para conosco, né? Os acontecimentos ruins servem para nos educar, com o objetivo de instruir. Porque essa é a vontade do Pai, não de nos fazermos sofrer, mas sim de aprendermos, né? Sêneca, um dos primeiros filósofos romanos, ele dizia que a inveja é do queixoso e do doente. Como a gente adora se queixar, né? E agradecer é do que está satisfeito. Amamos reclamar, apontar erros, dizer, ai que ódio, que raiva, palavras que deveríamos abolir, né, do nosso vocabulário.
Mas será que já pensamos nas facilidades que chegam às nossas mãos? Pense bem, a gente compra medicamento para a mais leve dor de cabeça, né? Dorzinha de barriga. E, no entanto, a gente recebe de graça a faculdade de articular, minuto a minuto, os mais complicados pensamentos. Gastamos estimáveis quantias para assistir um espetáculo, que é maravilhoso, mas deixamos de nos atentar à beleza da natureza, dos animais, das flores, do céu. Pagamos para ouvir uma música, sendo que, se prestarmos atenção, é só abrir a janela, né? De manhã cedo, então eles estão que estão, né? Uma fofura. Não só os passarinhos, se a gente escutar, né? Eu costumo muito ir para a natureza quando eu estou precisando, né? É tão bom essa troca, né? Tão boa essa troca. Isso tudo, a gente se depara com a dificuldade que a gente está de silenciar, né? A gente não silencia. Nós não sabemos silenciar. Por isso a dificuldade da meditação. E esse momento que a gente está aqui, isso é maravilhoso. É quando a gente para um pouquinho, né? Sai dessa correria. É quando a gente começa a pensar um pouquinho mais em nos ouvir, ouvir melhor o outro, se permitir silenciar e perceber o divino. Isso todos nós aqui sabemos, né? Que quando a gente tem ele, né? Sente, percebe, é maravilhoso. E ele nunca, nunca nos abandona. Nunca. Eu quero pedir autorização para vocês, no Evangelho, capítulo 28, Kardec traz um texto super importante sobre agradecer a tudo que ele nos fez por nós. É necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois que parecem insignificantes, são frequentemente os que mais influem no nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso igualmente agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos chega de bem testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai simpatia dos bons espíritos. Então, agradecer é um ato de simpatia dos bons espíritos, né? A gente vai ser observado por isso, vai ser olhado por isso. A gratidão genuína, né? Não a coisa do toma lá da cá, dessa vida que a gente às vezes acaba também sendo inserido, né? Então, gente, diante de tanta superficialidade, a gente está vivendo um mundo bem maluco, né? O Bauman, que é um filósofo também, ele diz que a gente está vivendo os tempos líquidos, onde as pessoas estão vivendo muito na superficialidade, na parte da medíocre, do egoísmo, né, do individualismo, uma precariedade nos modelos de ensino e de trabalho. A gente está precisando muito reconhecer novamente os nossos limites, né? Que venha ultrapassando essa coisa do bom senso e de uma vida saudável. Então urge, grita, que a gente lembre de agradecer, principalmente começar a agir e pensar em tantos irmãos ignorados precisando de um alento, até às vezes até do nosso lado. Até do nosso lado, desculpa. Nesse sentido, eu acredito que uma prece, que todos aqui devem fazer, né? Às vezes só um pensamento para aquela pessoa, um sorriso, gente, que dá um sorriso quando sai de casa, um bom dia, ouvir alguém, né? Uma saudação afetuosa, um bilhetinho na geladeira, na mesa que tu deixa, uma flor, qualquer coisa, pode apagar às vezes uma discórdia, um beiço que ficou ali durante dias, que não leva a nada. Nossa vida é muito curta nessa terra, né? É muito pequena. A gente precisa ter essa função renovadora, né, do sofrimento, entendendo como é que isso funciona. Porque é somente os desígnios de Deus, a providência, que fazem com que a gente passe por essas provações. E a gente precisa disso para favorecer o nosso amanhã, que é o nosso crescimento, né? Francisco de Assis, outro queridão, né? Exemplo de bondade, caridade, humildade. Ele, sempre vivenciando o amor na maior plenitude, uma frase dele em certa ocasião: a gratidão é das mais difíceis moedas a se ofertar na vida.
Por isso que ele sempre se preocupava. Se vocês lerem sobre Francisco de Assis, ele vivia agradecendo o irmão Sol por aquecê-lo, a vida na terra, o irmão Vento por acariciar nos dias de calor, a irmã Lua por enfeitar as noites do céu, ao irmão Sofrimento que lhe permitia introspecções e aprendizados na sua prisão no corpo físico. Esse exemplo de Francisco nos remete a profundas reflexões para nós, nos predispondo a se melhorar, né? A bendita reforma íntima que a gente tanto fala, né? Parar de acusar o outro, as coisas, pelas nossas mazelas. Sabemos que nós viemos sozinhos e vamos sozinhos. E só nós temos responsabilidade sobre as nossas vidas. Esses benefícios da gratidão, eles geram uma paz íntima absurda, né? A gente fica sentindo Deus e, melhor, estamos colaborando com a obra dele, né? Que é isso que ele pediu para nós. Portanto, nossos irmãos de jornada, a nossa resignação é bastante importante, né? A gente precisa superar essas desavenças, as mágoas, a gente precisa viver melhor, semear coisas boas, plantar coisas boas. Não tem coisa melhor do que quando tu fala de alguém que passou pela tua vida e que deixou tanta coisa boa, né? A gente enche a boca para falar, né? Se orgulha. E que a gente possa também, onde a gente passa, deixar o perfume das flores, né? A existência nessa vida, ela só é válida se a gente entender o nosso propósito. Às vezes a gente está com um vazio existencial tão grande, é porque a gente está sem um propósito. Basta a gente sentar, se organizar, pensar e pedir. Aí é a hora de pedir para ele nos orientar, porque os sinais sempre vêm, gente. Eu costumo dizer que às vezes ele pinta de piche no céu. A gente que às vezes não vê, né? Então, que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, que observemos adequadamente os sinais, que a gente consiga entender tudo que ele quer nos dizer. Cada momento que passa na nossa vida, cada pessoa que passa na nossa vida, cada pensamento que vem na nossa vida, cada livro que cai na nossa mão, tudo tem um propósito. Porque a gente sabe que não cai uma folha sem que seja da vontade dele, né? Então, eu quero deixar para vocês procurarem em casa, tema de casa, tem uma poesia do Chico Emmanuel, né, no livro Pão Nosso, que diz: rendamos graças. Ela é linda, eu não quis trazer porque ela é meio extensa. Rendamos graças, então que a gente sempre renda graças, né? E aí estava pensando no final da montagem, que foi tudo eu que escrevi, só que eu tive que ler porque, né, às vezes esqueci alguma coisinha. A gente agradece, pede, e a gente não louva. A gente nunca louva a Deus. Já pensaram nisso? Algumas religiões têm o costume de louvar, mas a gente não louva, a gente vive se declarando amor para o namorado, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe e para Deus. Por que a gente não louva ele, né? Agradecer mesmo, louvar ele, adorá-lo, né? Porque a gente precisa entender que os nossos olhos só sentem essa graça recebida porque ele é divino, né? Porque somos co-criadores. Tudo que tem na natureza está dentro de nós. Nós somos praticamente um bichinho. DNA tem isso aqui só. Praticamente o nosso corpo todo é feito de bichinhos, bactérias. Onde que são as bactérias? Na natureza. Então, somos co-criadores, permanentemente, né? Desde lá a teoria, sabe lá qual vocês, né, que foram estudados, Darwin, depois o outro pai da criação, esqueci o nome dele agora, Steven, e eles todos diziam que vença o mais forte, né? Custe o que custar, Darwin dizia. Só que daí o outro veio e disse, não, que vença o mais forte, desde que ele não tire da natureza, não usurpe, não estrague, né? Então vem um pouco mais de equilíbrio. E é isso que a gente tem que saber fazer, porque está aí a nossa natureza respondendo por tantas más ações nossas, né? A gente precisa entender que a planta que a gente cuida, o bichinho que a gente cuida, essas pandemias que vêm acontecendo, né? São tudo reflexo do nosso maltrato com os nossos bichinhos. Todas as últimas pandemias são oriundas vírus de animais, né? Então, a gente pede a Deus que Ele nos continue tendo essa paciência com a gente, né? Que Ele continue nos colocando no colo, nos carregando no colo, como aquela passagem linda também, que Ele possa sempre, de toda a vida, receber esse nosso singelo agradecimento,
na dimensão que a gente tem, tão pequena, dessa pedacinho de vida, mas que somos importantes, porque senão nós não ia ser tão diferente um do outro. Todos nós temos a nossa importância, né? E aí eu quero encerrar dizendo para vocês um pedacinho da prece de gratidão do Chico por Emmanuel, né? Emmanuel por Chico, desculpa. O ato de agradecer muda o nosso olhar sobre a vida, faz-nos prestar atenção aos pequenos detalhes do dia a dia e valorizá-los de forma mais significante. Então vamos exercitar tudo, aquilo que tu faz no automático. Sabe andar de bicicleta ou dirigir? Quando vê, tu já foi. Mas um dia tu caiu, tu esfolou o joelho, né? Um dia tu morreu de medo de não passar no teste da prova do né? Lá na hora. Então, tudo que a gente faz é necessário e que a gente passe. Porque sempre é tempo de agradecer. Que assim seja. Na noite. Vou lá.